bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E a Isa Rivabem pediu-me um abraço. Professor, parabéns pelo trabalho. Também quero um abraço, sou de Campinas, São Paulo. Então está aí um super abraço, Isa Rivabem de Campinas, São Paulo. Bem, meus queridos amigos, eu hoje deveria falar um pouco mais sobre a guerra de Israel. Também deveria falar sobre a visita de Xi Jinping aos Estados Unidos, participando de uma cúpula lá em São Francisco. Aliás, eu tenho uma imagem interessante sobre a visita de Xi Jinping. Essa aí que vocês estão vendo. O detalhe para quem filmou o desfile de Xi Jinping por São Francisco é a ausência total de bandeiras norte-americanas. Vocês estão vendo aí várias bandeiras apenas da China. E também deveria falar sobre o comentário de Joe Biden depois de encontrar-se com Xi Jinping. Biden voltou a chamá-lo de ditador. Ele já havia chamado Xi de ditador quando da treta entre os dois países por causa dos balões espiões da China sobre os Estados Unidos. Naquele entonces, Biden chamou Xi Jinping de ditador. E ontem, perguntado se continua mantendo esta visão sobre Xi, ou este conceito, pela grande mídia, não é? Biden voltou a dizer sim, Xi é presidente de um país comunista e, portanto, é um ditador. É claro que Biden precisa agradar um pouco também a ala conservadora, já que ontem autorizou o repasse de bilhões ou a liberação de bilhões de dólares para o Irã no momento em que Israel está em guerra com o Irã, indiretamente, claro, mas em guerra contra o Hamas e logo mais também uma guerra um pouco mais ostensiva contra o Hezbollah, que são alimentados pelo Irã. Bem, enfim, eu deveria falar sobre essas coisas, mas vou falar sobre um tema que está ganhando espaço no noticiário norte-americano nos últimos dias. Você certamente ainda não tinha ouvido o neologismo control oligarchs, pois é exatamente este termo que está sendo bastante debatido nos últimos dias lá nos Estados Unidos. Trata-se de um livro, este livro que vocês estão vendo aí na vitrine do Amazon. Control Oligarchs, expondo a classe bilionária, seus acordos secretos e a conspiração globalista para dominar a sua vida, pacato cidadão. Pacato cidadão não está no título, mas é exatamente a sua vida ou a vida do pacato cidadão que está em jogo. O livro abre uma janela para o futuro, mostrando como será a humanidade daqui a algum tempinho, pouco tempo, controlada por esses control oligarchs que aparecem na capa do livro. Bem, quem começou a falar sobre o lançamento deste livro foi o Breitbart News. Ontem, o Breitbart News trouxe uma entrevista com o autor do livro, Seamus Brunner, que falou um pouco mais sobre o que o livro contém. A matéria do Breitbart dizia: o bilionário Bill Gates está comprando terras agrícolas e investindo em alternativas à carne para controlar a dieta do público sob pretexto de salvar o planeta das mudanças climáticas, argumentou o autor do livro. Em seu novo livro, Control Oligarchs, ele expõe a classe bilionária, seus acordos secretos e a conspiração globalista para dominar a sua vida. Gates, no livro, é uma das figuras-chave de um grupo de bilionários que se reuniu na Universidade Rockefeller, em Manhattan, em maio de 2009, após a vitória presidencial de Barack Hussein Obama. Vários outros nomes conhecidos estavam lá, incluindo David Rockefeller, George Soros, Ted Turner, Michael Bloomberg, Warren Buffett, claro, Oprah Winfrey e chefes de grandes corporações como Cisco, Blackstone Group e Tiger Management.
O seu objetivo era descobrir como podem reunir os seus recursos, esses bilionários, reunir os seus recursos para gastar em prioridades que são, claro, importantes apenas para eles, explicou Brunner. Entre outras coisas, diz o Breitbart, naquela altura, em 2009, o grupo centrava-se na superpopulação como uma preocupação principal, e esta tornava-se um fator motivador para iniciativas verdes, que defendiam para salvar o planeta das alterações climáticas. Vejam, isso em 2009. E naquele tempo, em 2009, ninguém fazia ideia de que a questão climática seria uma questão de honra, por assim dizer, para o Fórum Econômico Mundial alguns anos depois. Tão importante que hoje todos os governos do mundo falam da questão climática, que vem aí, evidentemente, para mudar as nossas vidas. Ou seja, eles planejam, fazem as suas agendas, os seus planos com muita antecedência. Só que no momento em que se dá a notícia, ninguém dá muita atenção, não é mesmo? Pois é. Os control oligarchs de Brunner argumentam que as elites ou aquelas elites desejam poder, lucros e controle das massas, mas perseguem esses objetivos sob o pretexto de iniciativas aparentemente nobres. Gates explica ao Control Oligarchs não é diferente. O livro detalha como Bill Gates, defende as mudanças climáticas controlando a dieta do público e os seus meios, para fazer envolver a compra de terras agrícolas e um investimento em proteínas alternativas. Bem, quem também comentou o lançamento deste livro foi o Now the End Begins, e diz o seguinte: o novo livro Control Oligarchs visa expor a classe bilionária. Afirma que os investimentos do cofundador da Microsoft, Bill Gates, em fertilizantes patenteados, carne falsa e terras agrícolas dos Estados Unidos não estão salvando o planeta, mas sim enriquecendo sua conta bancária. Diz a matéria: esta é uma nova palavra e foi introduzida em nosso léxico, e eu acho que realmente resume muito bem algumas das fontes visíveis do mal que disputam o controle completo e total da nossa sociedade. Essa palavra é control oligarchs, descrevendo os supostos deuses como atualmente manifestados em corpos de Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Jeffrey Bezos e Mark Zuckerberg, os novos deuses do Olimpo. Hoje, diz a matéria, vamos nos concentrar no garoto propaganda da nova ordem mundial, Bill Gates, e em sua atual tentativa de controlar toda a cadeia de abastecimento alimentar nos Estados Unidos. Há mais de um século, os control oligarchs eram pessoas como John Rockefeller, J.P. Morgan e Andrew Carnegie. Juntos tinham mais dinheiro pessoalmente do que o governo dos Estados Unidos. Eles então elegeram presidentes e fizeram o que quiseram enquanto enriqueciam. Em nossos dias, esse tipo de pessoa ainda está conosco, mas com um toque luciferino. Bill Gates e os seus amigos querem mais do que apenas riqueza pessoal. Querem, como deuses, controlar o que pensamos, o que fazemos, o que comemos, onde e como vivemos. Esta é a espinha dorsal da Agenda 2030 das Nações Unidas, um mandato para preparar o mundo inteiro para a chegada do Anticristo. O icônico New York Post também comentou o lançamento do livro. O autor e jornalista investigativo Seamus Brunner, diz o Washington Post, que liderou equipes cujas descobertas geraram várias investigações do FBI e do Congresso sobre as famílias Clinton e Biden, diz que sua pesquisa revelou os esforços de Gates para comprar terras agrícolas americanas e investir em laticínio sintético
e também laboratórios de carnes cultivadas em nome da prevenção das alterações climáticas. Disse Brunner ao New York Post que primeiro foram patenteadas sementes e depois fertilizantes. Agora estão patenteando carnes. A proibição do gado concederia monopólios efetivos a empresas de proteínas alternativas e beneficiaria investidores como Bill Gates, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, e até mesmo a BlackRock. As carnes falsas têm como objetivo controlar o mercado de alimentos e não salvar o planeta. Peter Schweizer, quem escreveu o prefácio do livro Contra Oligarchs, disse que o livro espreita o futuro e fornece uma exposição assombrosa e reveladora da situação esquerdista, que hoje então poderia ser considerado o manual da elite para os próximos 5 anos. Um dos capítulos do livro, disse o New York Post, centra-se na guerra aos agricultores e defende que gigantes da tecnologia como Gates estão monopolizando o abastecimento alimentar dos Estados Unidos. Parte do livro diz o seguinte, abre aspas, a tomada do sistema alimentar, como tantos outros esquemas de controle, começou com os Rockefellers e foi promovida por Bill Gates, tal como a maioria dos seus monopólios, do petróleo ao software e, eventualmente, à biotecnologia, a aquisição de alimentos tem tudo a ver com o controle da propriedade intelectual da produção alimentar através de marcas registradas, direito de autoria e patentes. Tudo isso está no livro. Barner escreve também que a ligação de Gates com a Revolução Verde é uma série de avanços agrícolas tornados possíveis pela investigação e design financiados por Rockefeller desde a década de 1940 para ajudar a resolver a crise da pobreza e falta de alimentos. Abre aspas. A Revolução Verde foi a prova simultânea de que o problema com a pobreza e a fome poderiam ser resolvidos através da inovação humana e que as soluções, como as culturas geneticamente modificadas, resistentes aos pesticidas, poderiam apresentar novos problemas, como a poluição, o esgotamento dos recursos e a consolidação da agricultura de pequena escala e fazendas familiares em fazendas gigantes controladas por empresas. Mas, diz o texto, em vez de assumirem a responsabilidade pelos novos problemas, os Rockefellers assumiram todo o crédito pela abundância das colheitas, ao mesmo tempo que atribuíram os novos problemas ao conveniente bode expiatório das alterações climáticas. E conclui: agora, os contra-oligarcas afirmam que podem resolver a crise climática com novos produtos milagrosos, patenteados, que os tornam ainda mais ricos, e mais uma vez à custa dos pequenos agricultores independentes. Isso porque toda e qualquer semente, mas também logo mais leite e carne, serão patenteados. Tudo, no final das contas, pertencerá aos control-oligarchs. Você pode eventualmente criar uma galinha no seu quintal, mas será apenas para consumo próprio, não poderá vendê-la, já que a sua galinha caipira não tem a devida patente. Entendeu, né? Pois é. Então, em relação à carne, à proteína animal propriamente, você, pacato cidadão, provavelmente não haverá mais. Só quem poderá comê-la serão os control-oligarchs, porque esses, evidentemente, continuarão mantendo as suas fazendas com boi, vaca, ou seja, leite e carne reais. Nós não. Nós comeremos alguma coisa completamente desconhecida que passará, então, depois de patenteada, a ser considerada a carne para consumo do povão, consumo popular. Muito bem, então é isso. Você provavelmente está dizendo neste momento que nada disso é novidade.
Pode sim. Pode ser que não seja novidade, porque afinal de contas você acompanha o canal Professor Belei e nós estamos falando sobre isso há um bom tempo, não é mesmo? É verdade. Mas está aí, documentado, um livro que traz um documento importantíssimo para, quem sabe, outras gerações aí no futuro, que queiram saber por que ficaram tão esquálidas e tão dominadas. Ou não. Talvez seja apenas um documento para ser esquecido. Mas você, tenho certeza, não passará por tudo isso às cegas. Por isso eu peço, se você puder, ajude o canal Professor Belei a continuar trazendo essas notícias que normalmente a mídia não traz, não é mesmo? Para isso você pode tornar-se membro do canal. A membresia é baratinha, R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. É a sua membresia que financia este canal, porque afinal nós não temos financiadores para as notícias que trazemos aqui. Assim eu conto com a sua colaboração. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser.